Bom dia! Que maravilha estarmos juntos mais esta manhã. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos meditação em Provérbios, capítulo 25. Bom dia, Eli. Bom dia, nós já estamos aqui com a Eda, com a Rosalina, com a Cibele, com a Marili. Bom dia a todos e bom dia a você que vai nos acessar em outro momento, em outro dia. Todas com a sua Bíblia, estamos em meditação em Provérbios. Sejam todas bem-vindas com a sua Bíblia na mão, o seu bloco de anotações, e vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Com certeza, pérolas maravilhosas, chaves incríveis para nós semearmos nesse mês de janeiro e colhermos durante o ano de 2021. Estou aqui. Vamos orar, então? Sim. Pai querido, nós te agradecemos por mais esta manhã em que podemos levantar e ver, nos dar conta da tua misericórdia estendida sobre a terra, sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela presença do teu Espírito Santo que nos ensina, que nos guia na tua verdade. E aqui nós estamos, Senhor, diante da tua palavra. Te agradecemos pela presença de cada um que aqui está conosco e também aqueles que irão entrar depois, que vão ver esta palavra depois. Que o Senhor venha trazer toda a revelação que nós precisamos, a direção e nos ajudar a compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje e neste ano todo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Vamos lá, Eli, o que você descobriu aí na palavra de Deus, né? Depois eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que está encoberto e o que está descoberto. Com certeza, há muitas coisas descobertas e coisas que o Senhor quer que a gente descubra. Não esquece, deixa o seu like, faz o seu comentário, depois faz o seu comentário lá no local de comentários, fora aqui do chat, assim fica gravado e nós podemos consultar e nos alegrar novamente. Capítulo 25, hoje dia 25. De tanta coisa bonita que eu encontrei aqui, com certeza a Sueli vai completar. Eu queria só fazer uma rápida passagem pelo versículo 6, fiz esse comentário com a Sueli hoje de manhã. Versículos 6 e 7. Gente, nossa, isso aqui é tudo para a gente começar a semana numa segunda-feira. É muito bom ler esses dois versículos para a gente começar em alta, com a nossa autoestima lá bem elevada, bem nutrida, lembrando de que nós somos amadas de Deus. Repete comigo, eu sou filha amada de Deus. Pode repetir, eu sou filha amada de Deus. Vai além de ser filha. Muitas vezes a gente se sente filha da nossa mãe, do nosso pai. Em determinados momentos, a gente se sente menos amada, porque a gente vê um filho, um irmão, tendo alguma primazia. No coração da mãe pode estar tudo em ordem, mas a gente não se sente naquele momento, naquela situação, ou muitas pessoas não se sentem a vida toda tão amada, não é? Mas com Deus não tem isso, Deus não tem filho preferido, todos são filhos amados, mas eu preciso me sentir, você precisa se sentir e desfrutar do colo do Pai. Olha o que está escrito aqui. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Aqui, rei fala, aponta para pessoas que são autoridades sobre nossa vida. Às vezes são pessoas queridas, que nós reconhecemos como autoridade na nossa emoção. Pessoas, talvez o marido, talvez um filho, talvez uma amiga que você goste muito, é uma autoridade naquela área na sua vida.
e nós ficamos mendigando amor, e não se sentindo amado, e nessa carência, e nessa necessidade, ó, para com isso, hein? Seja interessante, dê o seu melhor, que você será honrada e reconhecida. Não fica reclamando, não, a atenção dela, não fica reclamando muito, ai, ninguém me ama, você não olha para mim, para, seja interessante, sinta-se amada de Deus, dê o seu melhor e as pessoas vão te reconhecer. Mas eu gostaria de conversar sobre o versículo 15, diz assim, com muita paciência. Eu gostei muito desse versículo, quero convidar você a meditar comigo. Versículo 15. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Essa eu li na Nova Versão Internacional, mas existe uma outra versão que diz assim, a língua branda vence a resistência. Isso de quebra os ossos, quebra até ossos, aponta para vence a resistência. Língua branda, novamente o mesmo assunto, falando do uso da nossa fala, quando ela é mansa, quando ela tem o tom e a cor adequada, ela vence resistência. Então, quando você quer vencer a resistência, olha, duas coisas importantes, em versículo 6, não se engrandeça, não fica cobrando amor, carinho, não fica cobrando atenção, não fica medindo força para ver quem vence, quem pode mais. Vem aqui no versículo 15, a língua branda vence a resistência. Fala com doçura, fala com firmeza, mas fala pouco, fala uma vez só, duas talvez, em momentos diferentes. E aqui está nos garantindo que haverá quebra nessa resistência. Aqui está nos garantindo, é a palavra de Deus. Segue esse princípio, cumpra esse princípio, viva dessa forma, e você tem a bênção de Deus, a garantia do Espírito Santo de que vai ter vitória. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade. Que autoridade na sua vida você está desejando vencer nesta manhã? Alguém que está dizendo, não gosto mais daqui, quero ir embora daqui, não quero mais ficar aqui. É um filho, é um esposo, é alguém, talvez um chefe no teu trabalho, não quero mais você aqui, barará, não estou contente, tal. Vamos vencer essa resistência com a palavra adequada. Pede para o Espírito Santo, me ajuda a falar com essa pessoa, a dar o meu melhor. Ajuda-me a ser melhor, a ser melhor. E o Espírito Santo vai te dar essa habilitação, vai te dar as palavras certas, vai te ajudar a ter a entonação de voz adequada e vai te dar a vitória. E vai te dar a vitória e você vem aqui contar para nós. E você vem aqui nos contar. Aceita esse desafio? Aceite, porque é um desafio de segunda-feira isso aqui. Isso aqui é um desafio para você que levantou pensando que precisa vencer uma palavra contrária na sua vida. Está aqui a receita, Deus é maravilhoso. Vamos lá também para o versículo 28. Gente, que coisa maravilhosa está escrita aqui. Eu já comentei aqui quantas vezes eu já li o livro de Provérbios, já li a Bíblia toda, mas li o livro de Provérbios muito mais vezes. Eu procuro ler todo ano o livro de Provérbios. E hoje, eu descobri esse versículo que parece que não estava aqui, porque eu não tinha entendido a sabedoria que tem dentro dessas palavras. E hoje o Espírito Santo abriu uma janela na minha frente. Olha o que diz aqui, último versículo do capítulo 25, versículo 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se.
como uma cidade com seus muros derrubados. Aí eu comecei a pensar, uma cidade fortificada, cidade do tempo que foi escrito o livro de Provérbios, onde existiam muitos povos bárbaros, um invadia o outro para buscar alimento, para pegar a colheita da plantação, até para pegar tesouros, até para dominar e ter tesouros, não é? Então, eles construíram muros em volta da cidade. E uma cidade sem muros, eu fiquei imaginando o que seria uma cidade sem muros. Ou talvez o nosso país no dia de hoje, países no dia de hoje, sem guarda-fronteira, sem alfândega nos aeroportos, sem a Guarda Nacional vigiando nossas fronteiras. O que seria? Assim é uma pessoa que não tem domínio, que não sabe dominar-se. Fala por tudo quanto é jeito, manda o que está na emoção, sem passar pela mente, sem passar pela sabedoria, sem passar pela inteligência. É movida só pelos sentimentos. Algumas pessoas só pelos instintos, sem raciocinar. Então, fala o que vem na cabeça, conforme entendeu aquela frase, ele já manda de volta a resposta. Conforme ele interpretou aquele ato, aquela situação, ele já fala sem pensar muito. É uma pessoa que não sabe se dominar. Nasceu para viver sozinho no meio do mato, no meio dos animais, que não falam, mas mordem. Mas não para viver no meio de uma sociedade, junto com outras pessoas, dentro de uma mesma casa, onde nós temos que respeitar limite um do outro, onde um afia o outro. Pessoas que não conseguem se dominar são como cidade com seus muros derrubados. E eu convido você a pensar comigo agora o que acontece numa cidade com muros derrubados, sem muros. Entra o que é ruim e entra o que é bom. O que entra de ruim? Numa vida que não tem muros, numa pessoa que não consegue se dominar. Entra muito, muito de ruim. Entra o que é ruim. Entram pensamentos próprios, dono da verdade. É o pensamento dele. E ele sozinho fica fazendo conjecturas. Mas tal pessoa fez tal coisa, então quis dizer isso, então ele estava bem intencionado. Nunca mais aquilo vai mudar, vai ser sempre assim. Aquela situação que eu vi era uma indireta para mim. Era para mim entender aquilo. E vai. Tudo que é pensamento ruim prospera numa pessoa que não consegue dominar-se. Dominar-se é equilibrar a emoção com a razão. Emoção com a razão. Entrar num equilíbrio, viver num equilíbrio. Chamar a sabedoria de Deus, chamar o Espírito Santo para agir na nossa razão, para ajudar a dominar a nossa emoção e vivermos em equilíbrio. Então, entra o que é ruim, pensamentos próprios ficam prosperando. Entram notícias más, fake news, mentiras, falsas aparências. Entra numa pessoa sem equilíbrio, só que não tem, comparada à cidade que não tem muros, não tem parâmetros, não tem escala de valores, não tem limites do que é certo, do que é errado, onde vai o seu direito, onde começa o seu dever, onde começa o limite do outro. Entram más notícias, tudo que é ruim de má notícia ele absorve. Ele absorve, porque não usa muito a razão, porque usa mais a emoção e vice-versa, não tem equilíbrio. Entra muita má notícia. Então, numa pessoa sem domínio próprio, numa cidade sem muros, entram pensamentos ruins,
entram más notícias. Ela colhe tudo aquilo que vem de ruim. Ah, todo mundo vai morrer, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai ficar desempregado, todo mundo vai ficar desempregado. Todo mundo vai passar fome. Não, vai colhendo, vai colhendo. Muito fake news, muita notícia falsa. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, entra numa cidade sem muro, entra o que é bom, mas ele não retém. Deus coloca na frente dele oportunidades, mas ele não tem discernimento, ele não aproveita as oportunidades. Deus coloca pessoas excelentes para andar junto, mas ele não valoriza. Então, ele deixa escapar. Então, ele não conserva. Então, às vezes, ele mesmo, com as próprias mãos, põe para fora da sua vida. Mas uma pessoa que tem domínio próprio é comparado a uma cidade com muros. Que seriam esses muros? Sabedoria, princípios de Deus. Sabedoria, através do Espírito Santo, ouvir Deus falar. Não basta conhecer Deus. Todo mundo conhece Deus. Diz a Bíblia que até o diabo conhece Deus. Orava no céu com Deus. Não basta conhecer Deus, precisa entender ele falar, precisa andar junto, de contigo andar, ouvir a sabedoria, ouvir orientações dos princípios de Deus para uma boa vivência, para uma vivência harmoniosa, para uma vida próspera. Muros de sabedoria, ouvir o Espírito Santo nos falar sobre os princípios de Deus. Dessa forma, a gente cerca nossos relacionamentos, cerca nossa fala, cerca nossas atitudes, cerca nossa mente, cerca o discernimento do que a gente ouve, cerca a interpretação do que a gente vê, cerca, nos dá visão de contexto e a nossa localização, onde nós estamos, nos cerca, nos relembra a nossa identidade, nos mostra o nosso propósito e nos encaminha para o nosso destino. Pronto, uma pessoa com domínio próprio, com domínio próprio. Eu convido você nessa manhã a repensar como você tem vivido com domínio próprio ou paventando conforme chega, responde. Nós estamos semeando para colher durante este ano, para agregar novos hábitos saudáveis que nos acompanhem todos os dias da nossa vida até a eternidade. Vamos pensar nisso. Sou uma cidade sem muros, espaventa para todo lado. Sou uma cidade com muros, cercada. Eu me deixo ser cercada pela proteção do céu, pela proteção de Deus, através da orientação do Espírito Santo, meditando, como nós estamos fazendo agora, nos princípios que estão aqui. Hoje nós já aprendemos isso, muita gente já sabia, né? Nós já sabíamos. Mas hoje fomos relembrados de que com a palavra mansa nós vamos vencer resistência, não é para ficar com carência afetiva, vamos nos sentir amados por Deus, e quem Deus coloca ao nosso lado vai nos amar também. Ele colocou do nosso lado, ele colocou amor nessa pessoa. Vamos valorizar, afiar, cuidar, e nós vamos viver o melhor de Deus. Sueli, você está aí, minha linda? O que foi que você descobriu nesse capítulo 25 de Provérbios? Traga para nós, que eu estou aqui curiosa e ansiosa para aprender mais. E vamos pensar se nós somos uma cidade cercada, murada, ou se nós somos, entra quem sai. Gente, Su, você está aqui comigo, não é? Eu queria lembrar de pessoas. Pessoas entram e saem da nossa vida. E uma cidade sem muro, a pessoa boa entrou, mas ela vai embora porque não tem muro.
ela vai embora a hora que quer. Quando nós somos uma cidade cercada de muro, as pessoas boas entram na nossa vida e a gente fecha a porta, não deixa ela embora. A gente fecha, porque só tem uma porta de entrada e saída, o resto é muro. E ela só vai embora se eu colocar ela para fora. Que ensino maravilhoso! Quantas pessoas eu pus fora da minha cidade, da minha vida, porque estava sem muro. Hoje eu presto atenção e fico aqui de olho na porta. Vamos regar relacionamentos, vamos cuidar de pessoas preciosas que Deus faz entrar na nossa vida, faz entrar na nossa cidade, e vamos fechar a porta de saída, hein? Vamos regar para que ela deseje ficar na nossa vida. É muito difícil, né? Porque a gente estava comentando hoje cedo, eu e a Eli, que é tanto conteúdo, um versículo, a gente poderia ficar aqui meses falando a respeito de um versículo, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela se renova cada dia, cada manhã, cada vez que você abre a palavra de Deus, ela traz coisas novas, né? Ontem eu vi estava ouvindo uma pregação, uma ministração muito linda, e falando sobre isso, quando você expõe-se à palavra, ou quando você traz a palavra e o Espírito Santo está presente, ela gera o que aconteceu no Gênesis, né? A palavra gerou vida porque o Espírito estava ali. Então, essa comunhão do Pai, Filho e Espírito, e nós estamos com esse Espírito aqui hoje. Nós temos Jesus habitando em nós e temos o seu Espírito em nós. E por isso nós podemos crer que essa palavra, ela é capaz de transformar situações, de transformar a nossa vida, de gerar o quê? Tudo isso que ele acabou de falar, de trazer para nós palavras ditas na hora certa, palavras que edificam, gerar o quê? Gerar muros, né? Através da palavra de Deus que a gente vai colocando os muros. E ela estava falando sobre isso, e eu lembrei do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, o Senhor, ele nos esconde também, e nós precisamos também esconder aquilo que ele nos dá. Quando nós estamos escondidos nele, nós conseguimos reter essas pessoas, as amizades que são importantes, a palavra que nós recebemos, e tudo mais que nós temos acesso. E sobre essa questão de estar escondido, eu quero falar um pouquinho a respeito do versículo 2 do capítulo 25 de Provérbios. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é examiná-las. Bom, para Deus não há nada escondido. Lá em Hebreus, o capítulo 4, versículo 13, diz que todas as coisas estão descobertas perante ele. Não há nada escondido para o Senhor, até porque foi ele quem fez todas as coisas. 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Para o Senhor, não existe nada que esteja encoberto. Ele é o Senhor de tudo, ele é o Criador do universo, ele sabe de tudo, nele está toda a sabedoria. Tudo isso que nós estamos tratando aqui vem dele, vem do Senhor. E o segundo ponto, aquilo que ele esconde é para nós descobrirmos. Às vezes, assim, lendo alguns textos da palavra de Deus, parece que o Senhor, ele brinca com a gente de esconde-esconde. Um pai que brinca de esconde-esconde com seus filhos. E quando nós somos pequenos, essa brincadeira nós gostamos muito, né? Uma criança pequena, ela gosta de brincar de esconde-esconde ao máximo. Quando a criança é pequena, muitas vezes a gente deixa que a gente facilita para que ela nos encontre, não é assim? Às vezes você se esconde num lugar muito difícil, a criança vai ficando desanimada ou às vezes até preocupada. E aí você facilita um pouco, você
né, vai para um lugar que seja um pouco mais visível para que aquela criança te encontre. O nosso Deus, ele é assim, à medida do que nós o conhecemos e do que nós temos de maturidade, ele se esconde mais ou menos. Se esconde como? Aquilo que está tudo na palavra dele, que está escondido em Jesus Cristo. Na verdade, Paulo diz que o mistério de Deus esteve oculto durante muito tempo, mas que agora foi revelado em Jesus Cristo. Vamos ler esse texto, está em Efésios 3. 3, versículo 5. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora. Olha, então agora é uma forma nova. No Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Qual é o mistério? Que os gentios são também participantes da promessa em Jesus. Esse mistério foi revelado para nós, e Paulo está aqui dizendo que ele tem essa revelação de que tudo agora está disponível para nós examinarmos, para nós descobrirmos. Em Jesus nós temos esse acesso. O véu do templo se rasgou, nós podemos entrar no Santo dos Santos e ter esse acesso. Eu quero ler com vocês um texto em 1 Coríntios. Tanto texto que eu separei aqui, que nem vai dar tempo de ler, mas esse texto aqui é muito importante. Eu lembro que eu até comentei com vocês em um dos capítulos para trás, mas eu quero agora trazer, porque diz sobre a revelação que o Espírito Santo nos traz. 1 Coríntios 2, do 6 ao 16. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, veja bem, esteve oculto, agora Deus, ele já havia pré-ordenado para nós, essa é a nossa glória. O mistério de Deus que estava em oculto, ele revelou para nós. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria. Essa sabedoria que nós estamos falando, às vezes parecem coisas simples, como o trato, como as palavras, como o que dizer, o que não dizer, como você está cuidando, né, da sua casa, da sua família. Tudo isso que nós temos trazido em Provérbios, isso é sabedoria que vem de Deus, que vem do alto. Muito desse conteúdo, as pessoas que não têm Jesus, elas não entendem. E quando a gente fala, por exemplo, de algumas questões, como você... por exemplo, não leve seu irmão ao tribunal. Você fala isso para uma pessoa que não vive com Deus, ela vai dizer que você é tonto. Quando você fala, ame aquele que está te ofendendo, perdoe aquele que te ofendeu, as pessoas falam, viu, isso é loucura. Por quê? Porque as pessoas não entendem, nenhum dos governantes compreendeu essa sabedoria. Mas para nós, isso é glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqueles que buscam a Deus, aqueles que querem encontrá-lo, aqueles que querem procurar onde que Deus está. Eu quero encontrá-lo. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O versículo de Provérbios diz que a glória dos reis é examinar, é esquadrinhar. E aqui está dizendo que quem examina todas as coisas é o Espírito de Deus. Então, se nós temos o Espírito de Deus, nós podemos examinar aquilo que Deus encobriu.
Pois quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. É preciso o Espírito de Deus agindo em nós para que a gente compreenda cada versículo de Provérbios, cada ensinamento que nós temos nessa palavra tão rica. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que texto incrível, gente! Que texto maravilhoso e que confiança nós podemos ter, que são coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que vem da mente do próprio Deus, o Espírito Santo traz para nós. Então, nós temos esse acesso àquilo que você tem alguma dúvida, alguma questão que você precisa saber, que você quer saber, que é necessário para a sua vida, que é importante, você vai encontrar, porque o Espírito Santo traz da mente de Deus para você. Essa revelação do mistério de Deus, Jesus, nele estão ocultos todos os mistérios da sabedoria. Todos, tudo que nós precisamos está em Jesus Cristo. E toda essa força que nós precisamos para cumprir essa palavra que estamos aprendendo, a ousadia, a coragem para viver essa palavra, nós temos em Jesus Cristo. Então, para Deus não há nada escondido, mas aquilo que para nós está escondido é para ser revelado. Ele quer que nós procuremos. Lá em Mateus diz que quem busca, encontra. É para aqueles que querem, que desejam. Em Jeremias, capítulo 29, Deus diz assim: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então é para quem quer. Deus não revela os segredos dele para qualquer pessoa. Ele não revela. É para aqueles que o buscam. Tem um salmo que diz: o segredo do Senhor, acho que é Salmos, é para aqueles que o amam, para aqueles que têm intimidade com ele. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Gente, quando nós encontramos o Senhor nesse sentido de termos a revelação dos mistérios de Deus, o nosso destino é mudado. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra, nós estudamos a palavra e o Espírito Santo gera coisas novas em nós. Gera aquilo que é do céu em nós. Então, o nosso destino vai ser mudado, porque há esse agir do Espírito de Deus. Vocês deixaram os comentários aí. Sim, eu sou filho de Deus. É uma novidade de vida para nós. Isso não é algo batido, isso não é algo, todo mundo fala. Não, isso é uma verdade linda e maravilhosa. Eu sou filho de Deus, herdeiro dos céus, do Todo-Poderoso, o Senhor que me criou, que me regenerou, que me buscou. Quando você escreveu aí, eu quero, como que foi um comentário que eu vi? Eu aceito o desafio, né, de falar com alguém, colocar com palavras de sabedoria aquilo que está sendo resistente, aquilo que alguém está resistindo contra algo que você pretende fazer, algo que você está entendendo de fazer. Então, o Espírito Santo, ele vai gerar isso, ele vai gerar esses muros que a Eli falou. Você se coloca para construir e ele traz todo o material necessário para você estar com esses muros ao redor da sua vida. Então, é para aqueles que querem, é para quem busca a Deus, não é para qualquer pessoa. Outra coisa, não é para discussões, sabe, as pessoas que gostam de ficar discutindo teologia.
Gente, esses assuntos a gente não tem mais tempo para isso. Lá em Tito 3:9, nós temos esse conselho. Olha, diz assim: evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Todo assunto que não vai servir para edificar, evita. Sabe, fica discutindo coisa que não tem nada a ver, que não acrescenta, coisas que não são práticas para o nosso dia a dia. Evita isso, só vai gerar discussão. Esses tempos, né, de política, quantas discussões tolas nós vimos, pessoas perdendo suas amizades, famílias brigando entre si na internet, por questões o quê? Questões vazias que não vai gerar vida. Então, evitar essas coisas não é a sabedoria de Deus não é para isso que ele nos dá. Não é também para nós nos orgulharmos e achar que você é o dono da verdade, que você sabe tudo. Não é para isso. 1 Coríntios, vamos ver para que é. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Nosso motivo de orgulho é este, o testemunho da nossa consciência de que temos vivido no mundo, principalmente em relação a vós, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Então, o motivo que nós temos de nos orgulhar é vivermos em sinceridade e em santidade diante de Deus. Tem outro versículo que diz: se você tiver algum motivo para se orgulhar, glorie-se no Senhor. A nossa glória é o Senhor, a nossa glória é Jesus Cristo. Não é nada que nós sabemos, não é nada que vem desse mundo, não é sabedoria carnal. Também, gente, não é para ser guardado. Esse mesmo texto de Efésios 3, olha só o que diz, o que Paulo está falando nos versículos 7. Versículo 3 diz assim: como por revelação me foi manifestado o mistério, me foi manifestado. Então, Deus manifesta os seus mistérios a nós. Agora, no 7, ele diz: fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus. Segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder, a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Então, para que é que nós recebemos as revelações de Deus? Para que é que nós estamos aprendendo provérbios? É só para você? Não. É para você passar isso adiante, é para você transbordar esses ensinamentos também. E de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então nós vamos mostrar qual é essa dispensação, qual é esse mistério que esteve oculto, para que agora ela seja manifestada por meio da igreja, nós, aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o que o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos um compromisso com essas revelações que nós estamos recebendo, que é manifestar o mistério que esteve oculto. Nós temos todo esse acesso, não é para guardarmos, não é para a gente receber e guardar, é para você recebe, você coloca em prática, você passa ali um tempo, como eu falo, usufruindo, né, dessas revelações, da presença de Jesus, da transformação que ele traz, da alegria que ele traz, desses ensinamentos. Você começa a colocar isso em prática na sua vida, e aí você vai manifestar isso, você vai transbordar isso e, inclusive, você vai manifestar isso aos principados e poderiam, sabe? A palavra de Deus, o ensinamento de Deus, os mistérios de Deus, eles são
poder para a nossa vida, para nós manifestarmos no reino espiritual. Então, quando a Eli trouxe esses ensinamentos hoje, quando nós falamos já desde o primeiro capítulo da sabedoria, de não ser insensatos, e tantas coisas que nós já aprendemos aqui, isso é para nós manifestarmos no mundo espiritual, gente. Isso é uma arma espiritual para a nossa vida. Quando nós andamos assim, nos conselhos de Deus, na palavra de Deus, nós estamos manifestando Jesus Cristo nas regiões celestiais. Vocês estão entendendo isso? Esse link que a palavra de Deus está trazendo para nós é muito importante. Isso não é apenas para você ter um ano muito bom, o que isso é maravilhoso, o quanto nós precisamos, mas é porque isso vai manifestar Jesus, nós como igrejas unidos, tomando posse dessas verdades e dessa prática, dessa escolha, conforme a gente estudou dias atrás. Vamos escolher isso, eu e a minha casa, não ser uma pessoa briguenta, não ser uma pessoa raivosa, não ser uma pessoa que paga o mal com o mal, não andar sem direção, não sair da direção de Deus, se entregar de todo o coração a Deus. E o que mais? Vocês podem deixar aí nos comentários aquilo que vocês vão lembrando do que a gente já estudou. Tudo isso é para manifestar o mistério de Deus que esteve oculto até então, mas que Deus revelou a partir de Jesus Cristo. É para que nós possamos manifestar tudo isso. Amém? Graças a Deus, né? Por essa palavra. Nós temos também, eu não vou ler, mas tem a história de Daniel. Você se lembra que o rei Nabucodonosor teve um sonho? Aliás, teve outro depois, e Daniel vê ali a situação, os sábios iriam morrer, porque ninguém foi capaz de revelar o sonho, de interpretar. E Daniel fala, peraí, ele pede um prazo para o rei, e ele vai orar a Deus, ele vai buscar. Ai, gente, vamos ler, esse versículo é importante. Olha, capítulo 2, vamos ler do 17 ao 22. Então Daniel voltou para casa e contou o caso a seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, que todo mundo ia morrer, os sábios, porque ninguém conseguiu a revelação, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios de Babilônia. Então, isso que ele falou hoje, você vai falar com uma pessoa e a pessoa resiste, né? Está aqui a chave, você vai orar a Deus. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Daniel disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Então, tem sábio que precisa da sabedoria de Deus e tem gente que conhece que precisa do entendimento que vem do alto. Ele revela o profundo e o escondido. Para quem? Para aqueles que o buscam. Conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. Então, gente, Daniel aqui teve a revelação e ele diz isso aqui, ele revela o profundo e o escondido para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que o procuram de todo o coração. E Daniel aqui foi um exemplo de que ele levou isso para o reinado. Os sábios não morreram, ele interpretou o sonho de Nabucodonosor e por causa disso, Nabucodonosor, aquele homem tão poderoso, ele louvou o Deus do céu. O nome do Senhor foi engrandecido. Então, fica para mim e para você o incentivo de que as coisas encobertas de Deus, elas estão só ali com um cobertor em cima, é só a gente tirar. Nós tiramos e está tudo revelado na sua palavra. Quanto mais nós buscamos, mais ele se revela a nós. Amém? Não, as coisas que você não precisa saber, as coisas que Deus não vai te revelar, não fique buscando. Não fique, confia no Senhor, porque um dia tudo será revelado. Tudo. Lá em Apocalipse, só para encerrar, fala do livro, no capítulo 5,
o livro que João vê e não tinha ninguém para abrir. E aí chega um anjo e diz: olha, não fica triste. Há um cordeiro que morreu, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Quando Jesus começa a abrir aqueles selos, gente, no 7º selo, o que acontece? Há uma explosão de louvor e adoração. Eu vou citar o texto para você ler depois, Apocalipse 11, tá? E aí aqueles anciãos e os seres, todo mundo que está ali, os anjos, céus e terra, começam a dizer que digno é o Cordeiro, que ele reinará e que o reino se estabeleceu. Então, Jesus, um dia, todas as coisas serão plenamente reveladas para você e para mim. Sabe aquelas dúvidas que você tem? E a gente muitas vezes brinca, né? Ai, será que no céu vai ter isso? Será que, né, no futuro a gente vai ser assim, vai ser assado? Jesus, ele é o mistério de Deus. E quando o 7º selo for aberto, tudo será revelado, porque é o governo dele. Amém? Agora, aqui na palavra de Deus, nós temos tudo que nós precisamos para essa vida e mais um pouco. Tudo. Então, que a gente não hesite e a gente não tenha preguiça de buscar essa palavra, de se debruçar, de aprender. E vamos pedir sempre, cada dia, o Espírito Santo para nos trazer essas revelações, não só para nós, né, mas aquilo que o outro também precisa. Às vezes não é para você, às vezes Deus te dá. Quantos testemunhos a gente tem de pessoas que têm uma vida com Deus, têm uma intimidade com Deus, e recebem uma palavra e você fica pensando: nossa, mas essa palavra, o que essa palavra quer dizer para mim? E lá no meio do dia, uma pessoa entra em contato com você, contando alguma situação, pedindo uma ajuda, e você, aquela palavra te vem à mente. O que é isso? O Espírito Santo gerando uma palavra de sabedoria para você entregar para alguém. Então, é para nós e é para nós também anunciarmos. Amém, queridos? Deixa aí o seu comentário e nós vamos encerrando. Bom dia a todas, até amanhã. Beijo a todas. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo que essa palavra se torne viva dentro de nós. Pai, muito obrigado por esses momentos tão ricos na tua presença. Obrigado por cada pessoa que aqui está, cada um que tem acesso à tua palavra. E obrigado porque o Senhor revela para nós os conselhos de sabedoria, o Senhor revela para nós tudo aquilo que nós precisamos para vivermos este ano, andarmos em segurança e para termos também essa intimidade com o Senhor, de te buscarmos de todo o coração e aprendermos mais e mais do Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia e amanhã nós voltamos nesse mesmo horário, neste mesmo lugar. Que o Senhor te abençoe, te guarde e esconda você.